Tava te contando, 2 filhas, uma de 12 e outra de 10. Boa sorte. Então, cara, como é que a gente chegou num ponto em que a gente... Porque eu tento cometer erros diferentes com as minhas filhas. Eu já entendi que elas terão traumas. Causarei traumas. E tá tudo certo, inclusive necessário. Causarei traumas, mas eu só queria causar uns traumas novos. O trauma é necessário na educação. O que a gente está chamando de trauma? Trauma vem da palavra grego talmazém. Talmazém é aquela... Quando você tem uma árvore, você planta uma árvore novinha. E ela, por ser nova, ela começa a entortar. Aí você põe aquela ripazinha, aquele pau, e amarra um arame ali para a árvore reta. E aí ela entorta de novo. Você põe outro e vai... Depois que a árvore cresce e está madura, você retira as escoras e retira o arame. A árvore cresceu reta, mas ela está cheia de marcas do arame. Aquilo é o talmazém. Trauma é fazer com que ele cresça reto e não se perca no meio do caminho. Traumas são as marcas usadas para que ele cresça em retidão necessárias. Nossa, é um jeito bonito de falar de trauma. Geralmente ele tem uma outra conotação, né? Trauma ele é necessário. Lacan vai dizer que trauma é a necessidade de frustração. É o não para que o ser tenha estruturação psíquica. Eu dou um exemplo que eu acho bem simples. O Rio Amazonas, ele tem um potencial hídrico gigantesco. Tem inúmeras usinas hidrelétricas no leito dele. Ele faz energia elétrica e gera energia elétrica numa cidade do tamanho de São Paulo. Imagina o Rio Amazonas sem limite. Ele ia explodir cidades, fazendas, estados inteiros. A estruturação, o limite do Rio Amazonas é que faz com que ele seja tão potente. O ser humano precisa de limite. As suas filhas têm uma potência gigantesca, mas se tiver difusa, ela se perde. O trauma é o limite imposto, necessário. Tá cada vez mais difícil impor esse limite, eu sinto, sabe? Não por conta da qualidade dos pais, talvez sim. Mas um pouco também por conta das ferramentas disponíveis para se desviar, sabe? Com que idade, por exemplo, é uma idade legal para se ter, para uma criança ter um celular? Eu tenho certeza que eu errei nisso daí. Você deu com que idade? Primeiro tu me fala qual que é a idade que tu daria. É quando ele necessitar. Por exemplo, minha filha, com 8 anos, falou que queria um celular. Falei, pra quê? Pra eu falar com você quando você não estiver perto. Falei, mas a gente só fica perto. Eu te levo pra escola. Na escola, você só fica com as professoras. Você não precisa de celular. Eu te busco da escola, depois você tá em casa. Você vai me ligar do quarto. Você só precisa de celular quando você literalmente se afastar de mim. Então, assim, menos que 12, eu acho uma insanidade. Então, errei, com certeza. Viu? Não falei que tinha errado? Menos que 12. Pois é, mas tu diria que o principal risco do celular para uma criança tá ali nas ameaças que a internet representam ou na forma como ela se desenvolveria ao redor da tecnologia? Porque tá com um celular, usar um aparelho como um celular, ele traz alguns, entre aspas, vícios, né? De como você realmente enxerga o mundo, né? Uma outra transformação gigante que alcançará os nossos jovens é a inteligência artificial, né? Então até o jeito de estudar será impactado por isso daí, eu imagino, né? Já está sendo, né? Já está sendo, né? Então, hoje, essa ferramenta, qual que é, na tua opinião, por que aos 12 anos? Qual o dano que a gente está tentando evitar aqui? Ou qual o maior dano que a gente está tentando evitar aqui? E aí muito... a gente não precisa radicalizar. Como eu disse, o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa. Cada um sabe o que é melhor para si. Nós temos 2 perspectivas. Primeira perspectiva da neurociências. Esse cérebro, com esse excesso de imagens, luzes e uma série de coisas, ele já é um cérebro hiperestimulado. A própria rede social e a própria internet, ela é criada já para esse hiperestímulo, esse excesso de dopamina, esse passando de feed. Isso tudo já ferra por si só o cérebro da criança. Ela já tem dificuldade de prestar atenção na aula. Imagina uma professora ali 20 minutos falando sobre qualquer coisa.
Você tem estímulo visual de cores, de música, dentro desse celular, que é uma coisa doida. Aquilo lá ficou chatíssimo. O cérebro vai ficando inapetente para condições humanas de relacionamento. Aí, isso segundo a perspectiva da neurociências, que é só um ainda, hein? Tá. Nós vamos inabilitando as capacidades fisiológicas do cérebro de convivências naturais. E isso faz sentido em todos os aspectos. Por exemplo, a criança, por que a criança precisa brincar, subir em árvore e tal? Porque ela está em fase de crescimento, as fibras musculares, especialmente das pernas, precisam estar mais longas e esse alongamento vai ajudar nisso tudo. Então, tudo na natureza tem um sentido. Não à toa biológico, a ciência da vida, que aponta para a vida. Criança não foi feita para ficar horas tendo estímulo visual de luz e de música e de não sei o quê. O cérebro dela vai perder aí, com certeza, em alguma perspectiva. Vai ter atrofia de algumas funções, hiperestímulo de outras. Um fenômeno que a gente vê chegar no consultório, criança ansiosa. Isso é um fenômeno. Criança, que idade? 5, 6, 4, 3. Tem criança de 3 anos que tem crise de ansiedade. Eu já atendi criança de 4 anos que roía a unha e depois a pele ao redor do dedo. Ah, isso é sintoma de ansiedade? Isso aqui, coisa horrível. É isso. Entendi. Criança mesmo. Há 10 anos atrás, você tinha muito pontual. Quando você pegava uma criança ansiosa, podia pesquisar alguma coisa na família, alguma situação. Era muito pontual. É muito impróprio da infância. A depressão e a ansiedade são muito impróprios da infância. Criança, em geral, não adoece disso. A não ser que tenha alguma questão envolvida. Hoje, criança com insônia, criança de 7 anos que não consegue dormir, hiperatividade, essa síndrome de transtorno de déficit de atenção e tantas perspectivas novas da saúde mental que estão aparecendo, que vem muito desse nosso novo estilo de vida, desse hiperestímulo, dessas situações todas. Aí, segundo a neurociência, agora segundo a psicanálise, qual que é o grande problema do excesso aí de redes sociais, enfim. Primeiro que a criança é sujeita a conteúdos que ela não deveria. Concordo. Precocemente. A não ser que os pais tenham um controle muito rígido. Vou te falar que quem é pai de criança com a idade que das minhas sabe que essa é a parte mais complicada ao deixar os seus filhos usar esses troços aí. Por quê? Porque eles vão dar um jeito. Um exemplo rápido o Netflix, por exemplo, ele tem, inclusive, Netflix, eu não sei nem se dá pra consertar. Você cria uma conta de criança, a minha conta tem senha, a conta da minha esposa tem senha, e você cria uma conta de criança para as crianças, né? O que a criança faz? Ela apaga a conta dela, cria uma conta de adulto, assiste o que tem que assistir, apaga a conta de adulto e cria a conta de criança de novo. Entendeu? Eles não estão nem aí pro bloqueio que tu coloca. Então você fala assim, isso tudo interfere? Interfere. Por exemplo, você sabia que meninas do sexo feminino que moram lá naquela cidade pequenininha, que tem pouquíssimo estímulo visual, enfim, menstruam mais tarde que meninas que têm excesso de estímulo? Minhas filhas fizeram um tratamento. Para segurar a menstruação, tá vendo? O organismo reage, o fisiológico reage à sexualização, às imagens, ao desejo. O nosso corpo é, de novo, biológico, né? A lógica da vida. O nosso corpo responde muito, ele é muito inteligente. Então, se eu começo a ver determinadas situações, o meu corpo começa a reagir a determinadas situações. E aí muitas coisas vão acontecer. Assim como eu posso adiantar essa fase da menstruação, imagina quantas outras coisas não podem acontecer. Você está falando das crianças com ansiedade, né? Pois é. E você acha que tem conserto, André? Tipo, uma criança foi exposta ou ficou solta com isso daí um tempão e o pai e a mãe começam a sentir que, putz, tem que arrumar. Dá pra arrumar? Arrumar é uma palavra mais complicada, né? Eu costumo brincar que depois que a gente vê, não tem jeito de desver. Depois que você vê, você não desvê. O ideal é assim, evitar mais danos.
O dano já aconteceu, mas evitar mais danos. E outra, o cérebro não substitui prazer por dor ou por abstinência. Não substitui. Por isso emagrecer é tão difícil. Eu tiro a comida, eu tiro uma série de coisas, eu tenho que pôr alguma coisa que faça muito sentido, senão o meu cérebro trabalha contra mim. Então o cérebro, ele não convive bem com essa ideia. Então se você resolve... E por que que os pais não querem entrar nessa briga? Porque se você resolver tirar o celular das suas filhas, você vai ter que rebolar para arrumar outra coisa interessante para fazer com elas. E isso vai onerar seu tempo. E aí, ninguém tá muito afim. É muito mais simples entregar um celular, entregar um saquinho de trem que abre assim e rasga do que descascar uma laranja. Ué, é muito mais fácil abrir uma lata de Coca-Cola do que espremer laranja e fazer um suco. Uhum. Então, a partir do momento que tu percebeu, é reduzir dano. É reduzir dano? É reduzir dano. Criança precisa brincar, especialmente criança. Adolescente ainda acha um pouco mais complicado, porque aí já entra na escola, aí você já vai para a questão do não deixar demanda aberta, entender o que está acontecendo, entender o que está usando. Agora, criança é um crime. E por que é um crime? Essa fase ela é muito pequena. A infância vai durar ali até no máximo 11 anos. Com 11 anos, 11 para 12, ele é pré-adolescente. São só 11 anos para viver isso. E o resto da vida para viver todo o resto. Então ele tem que poder se sujar, ele tem que poder brincar, ele tem que poder errar, ele tem que poder subir em árvore, ele tem que poder testar, ele tem que poder entender, conhecer o corpo dele. É um crime uma criança de 5, 6, 8 anos no celular o tempo todo, vendo uma realidade fabricada que não é de verdade. Mas você acha que a gente vai precisar... Estamos caminhando mais para... A gente vai conseguir conscientizar todo mundo e isso vai mudar para uma próxima geração ou qualquer coisa assim? Ou estamos mais caminhando para vamos ter que acostumar com todo mundo crescendo desse jeito aí? Você sabe que eu sou muito otimista porque eu acho que o mundo ele é cíclico, né? Uhum. Ele vai e volta. Eu ando vendo muito esse movimento. Lá em Uberlândia, por exemplo, tem uma escola que chama Quintal da Avó, Quintal da Tia, alguma coisa assim. Que a criança vai pra lá pra fazer pipa, subir em árvore, brincar de bete, fazer bola de meia. Você paga pro seu filho ficar lá o contraturno brincando, igual o caso de vó mesmo. E eu já vejo muitos pais sustentando. Outro dia eu estava em Araxá dando palestra, um casal me procurou falando isso, sustentando esse modelo de educação, que os filhos não têm celular, que eles fazem questão que os filhos brinquem. Então eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai acordar. E eu acho até que isso já está acontecendo. Porque eu acho que o ápice não tem mais para onde chegar, né? Aliás, o fundo do poço nós já chegamos, não tem mais. Então eu acho que agora a gente retorna. Eu acho que nós vamos começar a valorizar questões mais saudáveis, mais natural, convivência, brincadeiras, coisas que tem mais a ver com a nossa natureza. É a minha esperança, né? E para adulto, André, assim, você acha que também é prejudicial para adulto? Me parece que a superexposição a redes sociais, e a gente já estava falando aqui no começo, quer dizer, antes também, que, bom, o nosso equipamento, nossa máquina, o nosso corpo, ele não é preparado para receber feedback tão intenso e instantâneo assim, né? Intenso pelo número mesmo, quantidade, né? Muito. Hoje em dia você precisa tomar cuidado porque senão tu viraliza, né? É diferente o jogo, né? Então, pro cérebro de um adulto, ou para um adulto, também é transformador, não é? Lidar com tudo isso, com toda essa exposição. Tem uma pesquisa de uma mestranda de Campinas de psicologia que ela prova com pesquisa que os recém-formados da atual geração são muito mais deprimidos do que há 20 anos atrás pelo efeito comparação. Há 20 anos atrás você se formava em direito e você sabia que sua trajetória seria assim, ó. Hoje você acha que é assim. Por quê? Porque você olha e você vê o seu amigo que formou com você lá em Maldivas, não sei o quê, e o outro fazendo não sei o quê, e o outro fazendo não sei o quê, você fala, pronto, só eu que tô ferrado, só eu que me dei mal. Então essa geração, e isso acontece com a gente, tem um imediatismo pelo efeito comparação. Outra coisa, que rede social também é uma devastação com a nossa saúde mental.
Porque ela gera esse efeito comparação, ela gera o efeito validação. Então, você põe uma foto lá, você espera ser validado. Se você não é, você fica mal. Se você é, a depender do que te disseram, também te arrebenta. E nós que estamos na mídia aí sabemos disso. No começo ali, quando começou a questão do crescimento da minha carreira, os meus filhos tiveram insônia, porque liam um comentário, eu proibi, pedi que não lesse mais. Porque hater, se quiser, te joga numa cova. Porque falam coisas horrorosas a seu respeito. Então isso também é muito danoso, isso também é muito prejudicial. Eu vejo influencers, enfim, em Uberlândia tivemos um suicídio por conta desse impacto gigantesco que você vai. A sua vida virou... Hoje em dia nós somos voyeur da vida de todo mundo, né? Vamos ver o que fulano tá fazendo, vamos ver onde fulano tá morando. Será que fulano ainda tá casado com fulano? A janela do outro tá aberta para o mundo todo agora. E isso também nos adoece muito. Nós temos uma necessidade de individualidade, de restrição e de você ser você, integralmente. Porque eu falo assim, nesse momento aqui, e tá tudo certo, isso é natural, a gente está performando. Você concorda? Eu acho que eu pelo menos estou tentando ser o mais natural possível, sabendo que tem um monte de câmera mirada na gente. Mas com certeza. Mas você é o host do podcast. Você performa. Sim. E eu também. Precisa ter um lugar onde eu sou 100% Andréia. Com as minhas vontades, com as minhas preferências, com os meus xingamentos, com as minhas loucuras, com as minhas escolhas. Esse lugar precisa ser protegido. Hoje em dia, esse lugar tá cada vez mais difícil. Tá mesmo. Eu acabo me protegendo sendo ruim com rede social, sabe? Então, assim, eu sou meio... eu esqueço que eu tinha que postar um stories, entendeu? Eu esqueço que eu só não... Freud explica, né? Pra mim é só... O que eu não deixo de fazer tá aqui. Isso daqui é legal, entendeu? Agora, o resto, não sei se eu queria que todo mundo soubesse que... Sei lá, que minha vida é chata pra caralho no fim das contas, entendeu? Mas por que Freud explica? O fato de você esquecer, ué. Na verdade, o que a gente lembra e o que a gente esquece diz muito a nosso respeito. É óbvio, esse esquecimento seu aí, ele é muito inconsciente. É você dizendo pra você, eu não quero ter que postar isso daqui. Esquecer diz muito a nosso respeito. Mas isso é perigoso, pô. Porque assim, eu sou meio esquecido. Né? Você quer ver uma coisa sobre mim? Eu tenho dificuldade de saber qual é o dia que eu tô vivendo. Então eu sei que o dia 19 de novembro é o meu aniversário de casamento, tá? O problema é eu saber que aquele dia que eu tô vivendo é dia 19 de novembro. Aí parece que eu esqueci, mas eu sei, entendeu? Você tem dificuldade de pensar no dia que é hoje? Tipo, eu tava aqui hoje perguntando pros caras se hoje era quinta ou sexta, por exemplo, entendeu? Porque meio que todo dia é meio igual pra mim. Mas sábado e domingo só é diferente. Você é um ser humano caótico, no melhor sentido dessa palavra. Eu também acho. E pra você não faz muita diferença. Se é sábado, se é domingo, se é 15, se é 12, se é... Então, mas aí vai explicar isso pra quem fica, pô, cara, tinha que ter lembrado do aniversário aí de casamento. Mas aí você tem que perguntar, tinha para quem? Então, pra quem é interessado tinha mesmo, pra entendeu? você. Eu tô tentando não dizer o nome aqui. E se você for mais romântico, você diria, pra mim, todos os dias são um dia do nosso casamento. Assim, eu te amo todos os dias. Tá bom, eu já vou meter isso daí. Não, esse ano a gente tomou cuidado de colocar, tá na agenda. Aí eu vou lembrar. Mas isso também é tão complicado, porque o que é preferência pro outro, talvez pra você não seja, e tá tudo bem de ser assim. A gente já entendeu isso, né, no nosso caso, André. Eu falo assim, mas a verdade é que não tô dizendo que não... Pode ser que ela fique chateada. Eu não fico muito. Eu sou o tipo de gente, aquele tipo de gente chata que não se importa muito com o próprio aniversário, por exemplo. Entendeu? Mas eu tenho certeza que ela não fica chateada comigo, porque pô, a gente já tá junto desde 2004, a gente já sabe os defeitos um do outro, tranquilão. Já era. Entendeu? Não tem mais. Isso não é esse tipo de coisa que faz ficar uma indisposição duradoura. Entendeu? Você é de relações duráveis, duradouras? Olha, eu acho que sim, né? Eu diria que sim. Eu acho que... Bom,